Bom, para dar sequência à tal Ásia Ocidental, que muitos preferem chamar de Oriente Médio, vamos agora trabalhar os tópicos de aspectos humanos, econômicos e religiosos dessa região. Pois bem, então, em termos de questão humana, é uma população de mais ou menos 300 milhões de habitantes, certo? Com destaque para a população do Irã, da Turquia, com 80 e 81 milhões de pessoas. Então, são os dois países mais populosos da região. Em terceiro lugar, o Iraque, já tem menos da metade do segundo colocado. Tem países com população de 14, 15 milhões, 20 milhões, ou seja, países com pouca gente vivendo. Até porque o problema do clima seco, desértico, acaba dificultando mesmo a ocupação humana. E são países muito pequenos em alguns casos. Bom, em termos étnicos, é o seguinte. O tronco étnico semita é predominante. O que seria ser semita, né? Depende muito da interpretação, né? Então, alguns vão falar que ser semita é ser judeu, mas não é bem assim. Se você buscar, certo, textos da Bíblia, ser semita significa ser filho de Sem. Quem foi Sem? Sem foi um dos filhos de Noé. E aí tem uma passagem bíblica que fala que todo mundo que tem pele clara é semita, né? Porque os jafeitas seriam os descendentes, né, de Jafé, que é a população que habita o extremo oriente da Ásia. Então os chineses e japoneses seriam os jafeitas, bem como temos habitantes nativos da América, os índios. Então a população amarela e vermelha seriam os jafeitas. E os negros são os camitas, porque os três filhos de Noé, Sem, que era o mais novo, Jafé, que era o mais velho, e Cã, que era o filho do meio. Então os camitas seriam os habitantes da África, a população negra. Então tem essa nomenclatura, né? Semitas, camitas, jafeitas, que não é muito difundida. O termo que predomina é semita ser judeu, porque os judeus se consideram, né, o povo escolhido por Deus, né? Todo o histórico da Bíblia, do Antigo Testamento. Mas enfim, ser semita significa ser branco. Portanto, árabes são semitas? Podemos até dizer que sim. Persas também, turcos também, curdos são semitas e hebreus. No sentido restrito da palavra, somente os hebreus é que são semitas. Hoje você nem fala mais em hebreu, porque a etnia hebraica não existe mais, porque o idioma hebraico não se fala mais. E aí o que ficou é a religião do judaísmo, que se preservou durante aí esses 3.000 anos de história, mais ou menos. Portanto, o termo antissemitismo significa você não gostar de judeus, por exemplo, ok? Mas, para não ter confusão, vamos aí admitir que semita é ser judeu, mas poderia ser considerado também outros povos, porque os árabes, segundo uma interpretação do Alcorão, eles são, digamos assim, primos dos judeus, né, que descendem de Abraão também do mesmo jeito. Pois bem, a população com baixo IDH, essa é uma característica que muitas vezes é omitida, né? Porque as pessoas viajam para Dubai e vem toda uma riqueza, só que aquilo é para uma pequena parcela da população. O que você tem na grande massa é uma condição de miserabilidade. E, como eu já disse, né, existe uma forte concentração de renda. Ao mesmo tempo que você tem pessoas morando em condições precárias e moradias improvisadas no deserto, sujeitos a tempestades, tem aquelas pessoas que habitam esses prédios suntuosos, como é o caso do Hotel Apenion, que Dubai tornou-se um grande centro do turismo moderno. Então, a cidade de Dubai tem uma arquitetura muito moderna, futurista. Para chegar nesse hotel, por exemplo, tem que chegar de helicóptero ou de barco, para ter uma noção aí, certo? Do padrão de vida de muita gente que frequenta Dubai, ok? Então existe essa discrepância entre população local vivendo uma penúria, mas pessoas que são proprietárias de grandes hotéis, que foram construídos com o dinheiro de poucos. A economia local é uma economia de base primária, onde se pratica uma agricultura de oásis no deserto. Então, tem lagos que se formam durante um certo período, onde é possível praticar agricultura em torno dele e também matar a sede de animais, como camelos, principalmente.
Tanto que quando essa água começa a reduzir, os habitantes locais, os beduínos, os que vivem na região do deserto, eles sabem que precisam estocar alimento para fazer uma jornada em busca de um outro oásis. Tem uma pecuária de criação de animais, cabras, também de camelos, que ela não chega a ser totalmente nômade, ela é semi-nômade. Porque você fica durante um tempo sedentário, depois você vai em busca de uma outra área. Agora, o que destaca na economia local vem a ser o petróleo. O petróleo é uma riqueza abundante na região. Cerca de metade das reservas mundiais de petróleo encontram-se em torno do Golfo Pérsico. Mas não são todos os países que possuem petróleo. Tem alguns que não têm essa riqueza mineral. É o caso, por exemplo, de um país como o Iêmen, a própria Síria, não é um país rico em petróleo. O petróleo é abundante no Iraque, no Irã, na Arábia Saudita, que é a maior reserva mundial de petróleo. E com relação a isso, você tem que muitos desses países do Golfo Pérsico são membros da chamada Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, muito falado aqui no Brasil, só que a OPEP, na verdade, tem uma sigla em inglês, que é OPEC, porque países em inglês é country, portanto, a Organização dos Países que Exportam, tá certo? Então o P aqui é de petróleo, e aqui é C de country. Então esses países do Oriente Médio aqui, certo? Na região do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, esse ano que aparece aqui é o ano de ingresso na organização. Então, os fundadores, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, 1960. Aí, no ano seguinte, entrou o Catar, depois entrou os Emirados Árabes Unidos, Líbia, Argélia, países africanos como a Nigéria, Angola, Gabão, esses países aqui, ó. Líbia, Argélia, são países africanos também, mas são países de população muçulmana, portanto, é muito confundido, né, que a Líbia é um país árabe. É uma parcela da população árabe, mas nem todos são árabes. Muçulmano, mas não fica na região do Oriente Médio. Agora, Nigéria já é um país que tem uma parcela de população muçulmana, mas não são todos. Ingressou em 1970, Angola, Gabão, Guiné Equatorial, na América do Sul, Venezuela, Equador e na região aqui do Sudeste Asiático, a Indonésia. Pois bem, o Equador aparece aqui com 2007, porém ele já havia sido membro antes, entre 1973 e 92. Ele reingressou em 2007. O Gabão aparece aqui o ano de 2017. Mas o Gabão foi membro entre 1975 e 94. Saiu e voltou. A Indonésia retornou em 2016, mas tinha sido membro antes, de 62 a 2008. E o Catar deixou a organização em 2018. Então, ele estava desde praticamente da fundação do ano seguinte. Então, o único país que não é da região aí, certo? Que é fundador é a Venezuela. A Venezuela, em 1960, foi um dos países que participou da formação da OPEP. Os países da OPEP somam 80% das reservas mundiais de petróleo. Os países do Oriente Médio, somam aí 50%. Agora, da OPEP, que tem países da África, da América do Sul, aí é 80%. Uma grande quantidade de petróleo, uma pequena quantidade de países. Então, o petróleo tem uma certa concentração na mão de poucos países. Nos aspectos religiosos, a região foi local de origem de 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essa frase, 3 religiões monoteístas, ela tem que ser analisada. Por quê? O que significa ser monoteísta? Que tem apenas um único Deus. E quais são as qualidades desse Deus? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Tudo é criação de Deus. Onipresente. Ele é onisciente, ele tudo sabe. Não adianta você fazer uma coisa escondida que Deus está vendo. É uma frase muito repetida para quem é cristão, islâmico ou judeu. Qual que é a terceira? A onipotência. Deus tudo pode. Para Deus nada é impossível. Pois bem, então se para Deus nada é impossível, por que Deus admitiria a existência de um outro Deus com esses mesmos poderes? Não é estranho isso? Então,
O Deus dos judeus, o Deus dos cristãos e o Deus dos islâmicos. Tem que ser o mesmo Deus. Para que ele seja onipotente, ele não permitiria a existência de um outro Deus onipotente como ele. Então como é que fica? Então o Deus é o mesmo. Chegamos a essa conclusão. Essas religiões, elas possuem aí, tá certo, os famosos livros sagrados. No judaísmo, a Torá, do cristianismo, a Bíblia, do islamismo, Alcorão. O termo al aqui é o artigo, né, como a Bíblia, é o livro em árabe, o livro em grego, o livro em hebraico. A palavra significa o livro. Isso está escrito no livro sagrado, que muita gente, né, lê, tá certo, interpreta, enfim. E quais são os fundamentos de cada uma delas? Os fundamentos do judaísmo estão na Arca da Aliança, do cristianismo, no ensinamento de Jesus, o principal profeta, e do islamismo nas revelações do anjo Gabriel. E quem são os principais profetas, né? Para o judaísmo, Abraão, Moisés. Para o cristianismo, Jesus Cristo. E para o islamismo, Maomé. O cristianismo reconhece Abraão e Moisés como um profeta também. O próprio islamismo reconhece Jesus como profeta. Agora, o judaísmo que não reconhece Jesus Cristo como profeta, não reconhece Maomé como profeta. O judaísmo é mais antigo, ele data aí de mais ou menos uns, digamos, 5.000 anos. Tem um calendário judaico que é 5.600 e pouco. O cristianismo tem cerca de 2.000 anos de existência. O islamismo foi de 1.300 anos, do século VII. Então a diferença de idade é grande, né, entre judaísmo e islamismo. Sim, cristianismo e islamismo têm 700 anos de diferença. Então tem diferenças, certo? De tempo de existência, com certeza. Agora, o cristianismo tem 2,3 bilhões de adeptos no mundo, o islamismo 1,8. Certo? São as duas maiores religiões do mundo em termos de número de adeptos. O judaísmo é pouca gente, né? Fala-se aí na casa de mais ou menos uns 20 milhões de pessoas no máximo. Sendo que a maioria está em Israel, eles têm alguns, nos Estados Unidos tem bastante também. Mas se somar 1,8 com 2,3, você tem uma população aí de, vai dar 4,1, mais da metade da população do mundo ou é cristã ou é islâmica. São as duas maiores religiões do mundo. Só que elas têm diversas subdivisões, né? O cristianismo tem o ortodoxo, o catolicismo apostólico romano, mas tem as religiões protestantes. Dentro das protestantes tem também uma série de divisões. Enfim, o islamismo também tem uma divisão clássica que é xiitas e sunitas, que é a principal divisão. Mas tem subdivisões dentro desses ramos aí. Pois bem, então essas três religiões surgiram aí. Com relação aos fundamentos, o que é a Arca da Aliança? Segundo a tradição judaica, é onde está guardado a aliança que o profeta Abraão teve com Deus, dizendo que Deus escolheu esse povo para ser o povo dele na terra. Então está lá guardado. Assim como também os 10 mandamentos que Moisés teria recebido diretamente de Deus, teria guardado nessa aliança. A questão é, onde está essa aliança? Ninguém sabe exatamente. Ninguém sabe se ela existe, enfim. Muitos dizem que ela está guardada na Etiópia, mas tem todo um mistério envolvendo a questão da Arca da Aliança. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, quem é cristão acredita que Jesus existiu de fato, que morreu, ressuscitou. Mas, historicamente, você não tem comprovações, tá certo, de tudo isso. Você tem é uma questão de dogma. Você acredita ou não em Jesus? Nem todo mundo acredita. Desculpe se as pessoas são muito religiosas, mas tem pessoas que não têm essa crença inabalável de que Jesus teria ressuscitado, teria nascido de uma virgem. Isso são dogmas. Assim como também no judaísmo, né? É um dogma de que Abraão teve um contrato com Deus, que Moisés recebeu 10 mandamentos. Bem como a revelação do anjo Gabriel. Nós não podemos zombar da revelação do anjo Gabriel se você é cristão e acredita que Jesus nasceu de uma mulher virgem e ressuscitou. É tudo dogma. Essa revelação do anjo Gabriel foi feita, tá certo, para o profeta Maomé.
E o anjo teria dito a ele: você é o último dos profetas, qualquer um que vier depois de você é um farsante. E a revelação que ele faz é que Maomé descende de Abraão. Maomé é um descendente de Abraão com a sua escrava, porque o Abraão, casado com Sara, não tinha herdeiros, e aí ele acaba tendo um filho com a sua escrava chamada Agar, e depois que nasce um menino chamado Ismael, a sua esposa Sara recebe uma graça, engravida e tem um filho. Aí surge um problema: quem vai ser o herdeiro de Abraão? O filho primogênito, filho com uma escrava, ou filho legítimo do casamento? Então surge essa confusão. Abraão acaba tendo que sacrificar um dos filhos, mas acaba não conseguindo fazer isso, e aí essa linhagem de Abraão foge, né, das tribos judaicas e vive mais ou menos durante milhares de anos sem saber de onde qual é a origem deles. Aí o anjo revela que Maomé é um descendente de Ismael. São dois filhos, Ismael e Israel, da Isaac, sei lá. O fato é que tem tudo isso aí é questão de dogma, né? Ninguém tem a certeza se essas coisas aconteceram. Não existem registros históricos de fato. Tem indícios, né? Os historiadores se debruçam tentando desvendar esses mistérios. Então a revelação feita pelo anjo Gabriel, ventos de fogo no deserto, muita gente zomba disso, não acredita obviamente, mas eu acho que é um desrespeito. Se você zomba disso, não pode também achar ruim que alguém zombe que Jesus teria nascido de uma mulher virgem, por exemplo. Então a religião é uma coisa complicada que a gente precisa respeitar em primeiro lugar. E sempre lembrar que trata-se de uma questão de fé. Não existe comprovação científica de praticamente nada disso, ok? O fato é que a cidade de Jerusalém, ela é sagrada para essas três religiões. Por quê? Porque lá em Jerusalém está o Muro das Lamentações, um local onde os judeus ficam lá se lamentando. Do que se lamentam? De ter abandonado esse lugar há mais ou menos quase 2000 anos. Esse muro é o que restou do famoso Templo de Salomão. Então eles ficam lá se lamentando porque os seus antepassados abandonaram esse lugar e foram em busca de um lugar melhor para viver. Nunca encontraram. E aí retornaram, certo? Os descendentes retornam para a região. E lá eles ficam se lamentando disso. E bem perto dali está aqui a Mesquita da Pedra, ou a Mesquita de Omar, o Domo da Pedra, como eles falam, que é sagrado para quem? Para os muçulmanos. É o local que muitos acreditam que é onde Maomé teria ascendido ao céu montado numa mula. Bom, assim como Jesus também ascendeu ao céu. Então não podemos zombar da fé alheia se não queremos que zombem da nossa fé. Então, não que eu seja alguém praticante religioso, mas não vem ao caso. Certo? Além disso, essa cidade é sagrada para os cristãos, porque afinal de contas, foi ali que Jesus Cristo foi crucificado. Então a via dolorosa, escrita, são várias placas espalhadas por Jerusalém, que segundo a tradição cristã, foi o local para onde Jesus teria caminhado carregando a sua cruz. Inclusive escrito em português, porque vamos lembrar que o Brasil é um país com 200 milhões de pessoas e a grande maioria da população brasileira é cristã. Então escrito em vários idiomas, em árabe, em hebraico, mas também em português, ok? Bom, então sobre esse assunto de questões humanas, econômicas e religiosas, é o que eu queria passar para vocês. Na questão religiosa, sempre é bom a gente deixar claro que é preciso respeitar qualquer fé de qualquer pessoa, certo? É só um recado que eu passo. Espero ter contribuído. Um abraço a vocês. Um abraço. Tchau, tchau.